Bom, então, primeiro, formalmente aqui, saudando a todos que já estão com a gente aqui no painel para mais um nosso call mensal, que já virou rotina aqui na Hashdex, um canal totalmente aberto aí para os nossos cotistas, investidores, assessores, distribuidores, para a gente ficar sabendo aí desse tão dinâmico mercado de cripto. Então, todo mês parece que tem bastante novidade, mais até do que a gente consegue cobrir aqui na call, e esse mês não foi diferente, tá? Temos bastante coisa a discutir aí do ponto de vista de regulação. Foi um mês marginalmente negativo, tá? Dos 7 que a gente teve aí esse ano, né? Fechamento de julho, a gente teve 2 meses negativos, o resto foi bem positivo, mas isso eu vou deixar para o nosso analista de research, Lucas Santana, trazer em mais detalhes, e com isso passo a palavra para ele e, de novo, vão pensando aí em ótimas perguntas para a gente ter aí uma interação ao final da apresentação. Maravilha, obrigado, Renato. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui conversando com vocês. Mais uma atualização de mercado aí para o mês de julho, hoje no dia 3 de agosto. Eu estou aqui comigo com o Pedro Lapenta, nosso Head de Research, e o João Marco Cunha, nosso diretor de gestão de portfólio. E a pauta de hoje, eu acho que a gente vai não só dar essa atualização de mercado, mas falar aí de um evento importante que aconteceu em meados do mês de julho, né, que foi essa decisão judicial envolvendo um processo da SEC nos Estados Unidos contra a Ripple, né, que é a empresa aí por trás de uma das principais altcoins do mercado, e os desdobramentos que isso acabou tendo para o mercado de altcoins em si. E, além disso, o João Marco vai estar cobrindo aí um estudo super interessante aqui do nosso time de gestão sobre size premium dentro do NCI, aí, que é o nosso carro-chefe, né, seguido pelo Hash 11, é o Nasdaq Crypto Index. Esse estudo de size premium que eu acho que traz aí bons insights sobre como que essa cesta ela tem se comportado ao longo do tempo, e eu acho que é de bastante valia aí para todo mundo que já acompanha e já é cotista, inclusive, do Hash 11. Bem, para começar, eu acho que o Renato comentou brevemente, né, mas a gente viu o mês de julho aí sendo um mês marginalmente negativo para a cripto. A gente viu a classe de ativos subindo bastante em performance desde o início do ano, e a gente viu aí uma correção tanto no Ether quanto no próprio NCI e Bitcoin ao longo desse mês, ao contrário aí de outros índices de referência no mercado tradicional, né, principalmente aí o Nasdaq, que teve essa performance acima dos demais no mês de julho. E é claro que a gente contrasta isso com a performance que a gente tem visto para os criptoativos desde o início do ano, e quando a gente olha nessa janela, né, desde o fechamento do ano passado até o fechamento de julho desse ano, a gente vê que criptoativos, né, principalmente os grandes, aí, Bitcoin, Ether e o NCI representando a classe de ativos como um todo, né, tem tido uma performance bastante acima do restante do mercado, né, inclusive dos melhores índices aí no mercado tradicional, Nasdaq 100, onde a gente vê que mesmo ele tendo aí com todo esse boom de tech stocks relacionados com AI e tudo que a gente tem visto com inteligência artificial desde o início do ano, ainda assim os criptoativos, mesmo estando lateralizados aí já há cerca de 45 dias, eles continuam tendo uma performance bastante relevante acima das demais classes de ativo. Um outro ponto que a gente sempre tem acompanhado, acho que essa análise mês a mês, o Renato comentou há pouco, né? Isso a gente viu aí nos primeiros 7 meses do ano, ou melhor dizendo, 2 meses negativos, julho foi um deles, e maio já havia sido um mês negativo, mas afora esses a gente viu todos os outros 5 meses aí com uma performance bastante positiva, e por isso a gente vê essa performance acumulada de cripto bastante positiva até o fechamento de julho. E um outro ponto que a gente sempre tem acompanhado aqui com vocês desde o início do ano é como que correlações de cripto com o mercado tradicional. Então, a gente tem sistematicamente aqui tentado acompanhar Bitcoin versus Nasdaq 100 e Bitcoin versus ouro em termos de correlação. No finalzinho ali de meados de junho até meio mais ou menos de julho, a gente viu essa correlação mensal aí caindo para um território negativo. Ela já retornou um pouco para território positivo, mas ela ainda está aí num nível bem menor do que a gente tinha visto ao longo do ano de 2022. E um outro ponto relevante, né, que a gente tem visto também é a volatilidade do Bitcoin, por exemplo, aí representando a classe de criptoativos, em patamares bem abaixo daqueles que, historicamente, cripto tem tido. A gente sempre fala que cripto é uma classe aí que tem vol de 80% anualizada, em média, e a gente tem visto o Bitcoin aí desde início de maio, né, abaixo dos 50%, que é
vamos dizer assim, minimamente atípico para a característica da classe de ativos, mas que talvez até já mostre aí uma maior nível de maturidade para a classe, o Bitcoin sendo aí o líder, né, o maior por capitalização de mercado. E eu acho que isso é uma tendência que a gente continua assim acompanhando, e a gente sempre vai trazer para você justamente para ter essa ideia de como que a volatilidade de cripto, aqui representada pelo Bitcoin, está evoluindo ao longo do tempo, né? Bem, após essa breve recapitulação do que a gente viu no mês de julho para o mercado e como que o cripto tem performado no ano até aqui, eu vou trazer aqui, eu acho que um dos temas relevantes que a gente viu de notícias e movimentações, como o Renato pôs há pouco, né, relacionados um pouco com regulação, caracterização de criptoativos, principalmente nos Estados Unidos, como valores mobiliários ou não. E uma das notícias mais importantes aí do mês de julho foi justamente uma decisão aí judicial envolvendo esse caso da SEC, né, a CVM americana, contra a Ripple, né? E na verdade, como a gente colocou aqui nesse subtítulo, isso foi aí um catalisador para um retorno bastante relevante, aí um rally que a gente acredita relevante nas altcoins, claro que concentrado em algumas altcoins, né? Ou seja, tudo aquilo que não Bitcoin, e até o próprio Ethereum, mas outros ativos digitais dentro do universo dos criptoativos. E essa notícia ela foi basicamente essa vitória que a gente coloca parcial, né, da Ripple contra a SEC, num julgamento, aí, no processo que já seguia há mais de 2 anos em aberto. Então, lá atrás, no finalzinho de 2020, a gente viu a SEC, a CVM americana, abrindo um processo contra a Ripple Labs, e tanto o seu CEO, à época, quanto um ex-CEO da companhia, né? E o processo basicamente acusava a Ripple Labs e esses dois, CEO e ex-CEO, de conduzir uma oferta de cerca, aí, à época, de 1,3 bilhão de dólares em valores mobiliários não registrados por meio de vendas públicas de XRP. Né? Se vocês olharem hoje, XRP está dentro aí do top 5 de criptoativos, né, por capitalização de mercado, e esse token é o token nativo da blockchain Ripple, né? É uma blockchain bastante focada aí em pagamentos, em remessas internacionais, principalmente entre instituições financeiras. E, à época, a Ripple Labs e esses dois, CEO e ex-CEO, haviam sido acusados aí, então, de oferecer XRP em ofertas públicas não registradas. E esse processo ele teve várias idas e vindas ao longo dos 2 últimos anos, até que no dia 13 de julho, né, ali em meados do mês passado, a gente viu uma decisão ali no Tribunal Distrital de Nova York, no ZIL, nos Estados Unidos, onde a juíza essencialmente entendeu que a venda de XRP em exchanges, né, através do mecanismo de livro de ordens tradicional, ela não seria caracterizada como um contrato de investimento, que era uma das possíveis alegações, ou melhor, era uma das alegações da SEC nesse processo aí que foi conduzido contra a Ripple Labs, enquanto, na verdade, a venda institucional de XRP sim teria violado leis americanas de valores mobiliários. É importante, né, que esse era um processo que já vinha caminhando há alguns anos e ele realmente estava aí como uma das principais discussões relacionadas com como que os reguladores americanos vão caracterizar os criptoativos. A gente já viu os reguladores de commodities e até próprios valores mobiliários lá, falando, por exemplo, que o Bitcoin não seria caracterizado como um valor mobiliário, mas outros criptoativos poderiam sim ser caracterizados, e, na verdade, essa decisão judicial, basicamente, ela diz que o token, por si só, não deveria ser caracterizado como um valor mobiliário, mas qualquer oferta que possa ser caracterizada como um contrato de investimento, sim, isso poderia ser caracterizado pela SEC como um valor mobiliário, e aí sim isso deveria estar enquadrado dentro da legislação americana. Nesse momento, a gente viu, né, essa reação, vamos dizer, parcialmente positiva, dizendo que o token XRP em si não seria security, segundo a análise da legislação americana. Quando a gente olha, de fato, exatamente naquela data, a performance do XRP, a gente vê esse spike para cima bastante relevante, né, justamente no dia em que essa decisão saiu. E algo interessante de se notar é que, na verdade, não só esse rally, né, imediato ali após a decisão, ele fez com que o XRP tivesse esse movimento bastante brusco, mas, inclusive, outros tokens que anteriormente, em 2 processos, na verdade, né, da SEC contra Coinbase e Binance, eles haviam sido caracterizados como algum tipo de
oferta de contrato de investimento, então, portanto, possivelmente relacionados com valores imobiliários nos Estados Unidos, eles também tiveram uma performance bastante positiva, não tanto quanto a XRP, mas ainda assim uma performance bastante positiva justamente nessa data. E, na verdade, né, quando a gente fala, vamos dizer assim, o retorno das altcoins, é interessante, porque, como eu comentei no início, de fato, a gente viu o mês de julho sendo um mês de correção leve, mas ainda assim uma correção para a classe de criptoativos aí representada pelo Nasdaq Crypto Index. Mas quando a gente olha, por exemplo, os índices que são seguidos aqui pelos ETFs temáticos da Hashdex, a gente vê que justamente naquele momento ali eles passam a ter uma performance acima do NCI, e isso, na verdade, está muito relacionado pelo fato de eles incluírem justamente dentro das suas cestas tokens que lá atrás haviam sido caracterizados possivelmente como valores imobiliários em alguns processos em aberto, da SEC contra a Coinbase e Binance, e com essa decisão, na verdade, a reação do mercado foi que talvez essa caracterização ela não seja tão relevante nesse momento, pelo menos para esses tokens. Então, a gente viu, por exemplo, nosso índice que é seguido pelo DeFi 11 subindo 12,8% apenas no mês de julho. E a gente lembra, né, anteriormente a gente tinha comentado que o Bitcoin, o Ether e o NCI haviam tendo uma performance bastante acima das altcoins, e no mês de julho a gente viu justamente, né, o contrário, uma tendência trocada, e isso, em parte, pode ser explicado justamente por essa decisão relacionada com o processo da SEC versus a Ripple. E eu acho que, só para finalizar essa minha intervenção, eu acho que 3 pontos que valem a gente só relembrar dessa história toda, né? É que, então, essa decisão ela estabelece, a gente pode dizer, um precedente forte. O nosso time de legal aqui da Hashdex até escreveu um artigo justamente tratando sobre essa decisão e o que a gente deve tirar de importante daqui para frente. Mas acho que o primeiro ponto é que, sim, isso é um precedente forte para a caracterização de criptoativos nos Estados Unidos, né? Que ainda é uma jurisdição onde essa caracterização ainda está muito nebulosa, e que não necessariamente eles são, por si só, valores mobiliários, ou seja, não seriam securities segundo as leis americanas. Mas, no entanto, a gente, quando olha de uma forma mais holística, a gente vê que, na verdade, a decisão ela implica que cada caso, né, cada criptoativo, na verdade, meio que vai ter que ser analisado de acordo com as suas particularidades. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que, embora isso seja possivelmente aí um avanço do ponto de vista de aumentar a clareza regulatória nos Estados Unidos, não necessariamente essa decisão é uma bala de prata para dizer que não, todos os ativos digitais não são valores mobiliários nos Estados Unidos, então qualquer tipo de registro de oferta não precisaria passar pelos procedimentos usuais do regulador lá. Eu lembro a todos, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem deixar no nosso Q&A, mas eu não sei se o Pedro quer adicionar alguma coisa antes de eu passar para o João. Não, só queria reforçar esse ponto da questão regulatória, né? Que virou um tema muito relevante em 2023, e a gente acha que vai continuar esse tema em pauta pelos próximos meses, mas a gente enxerga como uma coisa que era importante acontecer, né? Então, 2022, só lembrando todos, né? O assunto da FTX, da Exchange, o assunto do Hedge Fund 3AC, Terra Luna, enfim, todos esses problemas que foram causados ao longo de 2022, de alguma maneira despertaram os reguladores mundo afora para a necessidade de finalmente darem prioridade e começarem a tratar o tema com a devida responsabilidade e com a devida prioridade, né? Então, a gente está vendo todos esses eventos, né? E não é só para o lado ruim, né? Porque a gente tem tido processos da própria SEC contra a Coinbase, contra a Binance, que são essas exchanges centralizadas nos Estados Unidos, né? E que precisam enquadrar com a legislação vigente, enquanto uma legislação nova não vem, né? Mas a gente tem visto no outro ponto que foi o destaque, na verdade, do mês de junho, e a gente falou no comecinho de julho, né, que foi os grandes fundos americanos finalmente encarando a classe de ativos de frente e fazendo, né, e procurando agora listar ETFs, né, iniciando seus processos na SEC, né, e o principal foi, né, o caso da Fidelity Digital Assets e da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, né, com 10 trilhões de dólares em assets under management. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem
essas partes, né, que a gente está chamando de regulação por força, né? Tem essa outra vontade do mercado surgindo, né? E como a regulação está caminhando, né? Está tendo movimentações, o mercado apareceu. Então a gente espera que continue, né, essa questão regulatória, ela vai ser pauta pelos próximos meses, em 2024 ainda também, né? Todos esses processos de novas aplicações para ETFs, por exemplo, no BlackRock lá nos Estados Unidos, eles levam um tempo, então vai ter assunto ainda, né? Mas são assuntos que estão... A movimentação é uma parte boa, né? Porque toda a tecnologia é assim, internet foi assim, blockchain, cripto está sendo assim, e são sinais de que há movimentação, tá? Então, só queria reforçar esse ponto aí, de novo, reforçar que esses BlackRocks da vida e Fidelities da vida, que são os maiores gestores do mundo, chancelando a classe de ativo, é um dos maiores movimentos que tinha para acontecer, que a gente acha que ainda nem começou, na verdade, né? Começou a aplicação. Uma vez que isso seja aprovado, é o próximo grande movimento de cripto do mundo institucional, finalmente abraçando a classe de ativo. Maravilha, Pedro. Obrigado. Eu acho que eu passo agora para o João. Obrigado aí, Lucas. Obrigado, Pedro. Então, eu vim aqui mostrar hoje para vocês um estudo que a gente realizou internamente aqui na área de gestão da Hashdex, que acabou virando subsídio para um artigo que saiu na Exame há algumas semanas. Tá? Só que, assim, pelo processo de publicação, né, esse artigo ele foi escrito no início de junho, né, justamente logo após o rebalanceamento do NCI. Então, na ocasião, a gente tinha 9 trimestres na vida do NCI, desde de março de 2021, né, até junho de 2023. E basicamente, a pergunta que a gente quis endereçar com esse estudo né, como é que funciona a questão do size premium em cripto. Obviamente, em equity, né, quem conhece a literatura sabe que é um assunto super polêmico, né, tem gente que acha que tem, gente acha que não tem, gente acha negativo, depende do framework, né? Se você consegue fazer uma limpeza de alguns tipos de filtro, você consegue achar um sinal positivo significante, outros não. Então, a teoria, às vezes, não bate com o que os dados, né, com que o lado empírico mostra. Então, a gente queria dar uma olhada, uma investigação, digamos, sem todo esse rigor, né, da academia, né, que o pessoal tem em cripto, até porque que tem em equities, né, porque o pessoal vai pegar e analisar décadas e décadas de dados para centenas de ativos. Aqui a gente é muito mais restrito, mas a gente não quer ficar totalmente no escuro. Então, a gente pegou isso para dar uma olhada, né? Então, pode passar, por favor, Pedro? A primeira coisa que a gente fez foi olhar o NCI, né, que é um índice ponderado por capitalização do mercado, contra uma versão dele alterada, na qual a gente botou pesos iguais para todos os constituintes. Então, basicamente, em cada reconstituição trimestral do NCI, a gente criou uma versão alternativa que todos os ativos têm peso igual, né? E aí a gente consegue ver, né, que a linha vermelha aqui, né, que a gente tem uma perda muito maior, né, ao longo desse período de 9 trimestres. Né? A gente estava no início de junho com uma perda de 47,8%, contra 17%, arredondando 18% do NCI Market Cap Weighted. O que isso quer dizer, né? Quando a gente faz essa mudança no sistema de ponderação, os ativos com menor capitalização do mercado passam a ter uma ponderação muito maior, né? Igual a do Bitcoin e do Ethereum, por exemplo, né? Então, o que isso mostra para a gente é que esses ativos, pelo menos nessa janela, eles performaram muito, muito pior, né? E, além disso, a gente sabe, né, como a gente conhece, eles têm uma volatilidade muito maior do que dos ativos de maior capitalização do mercado. Então, quando a gente compara também a volatilidade e o máximo drawdown, né, medidas de risco desses dois portfólios, num a gente tem uma volatilidade de 69, no outro a gente tem de 84. Então, enfim, 1,2 vezes a volatilidade, e o máximo drawdown sai de 77% para 90%. E, às vezes, a gente perde um pouco a perspectiva do que significa isso, mas
um drawdown de 90% equivale a você ter um drawdown de 77%, depois dele você tem mais outro de 60%, em cima do de 77%. Então, é uma diferença muito grande. E, assim, do ponto de vista gráfico, né, quando você vai olhar, também essa carteira, por outro lado, ela teve um pico muito maior, que é logo aqui, né, no início da série, você vê um pico da série vermelha que é bem maior, né, que ela chegou aqui a mais do que dobrar o valor inicial, né, nos primeiros meses aqui, né, no primeiro semestre desse estudo. Então, e aí daí ele cai para uma perda maior do que do NCI por capitalização do mercado, né? Pode passar, por favor? E aí, mas a gente falou, ok, mas a gente sabe que o Bitcoin e o Ethereum são ativos muito excepcionais dentro do ecossistema de cripto. Eles têm vários produtos regulamentados, né, que permitem que tenha acesso de investidor institucional com facilidade, tem futuro na CME, né, enfim, tem várias peculiaridades que separam os ativos dos outros, né? Então, a gente falou, vamos repetir o experimento, tirando o Bitcoin e Ethereum da conta. E aí, basicamente, o que a gente encontra são os mesmos resultados, só que com uma magnitude menor, o que também faz sentido, porque a gente tem que considerar também que esses outros ativos, entre si, eles são muito mais homogêneos do que o Bitcoin e Ethereum em relação a esses ativos. Então, a gente tem um nível de homogeneidade menor, mas é o mesmo resultado. A gente tem um incremento de volatilidade quando a gente olha o equal weighted versus market cap weighted, e a gente tem um retorno pior também, né, dessa carteira, e a gente tem também um máximo drawdown maior quando a gente faz equal weighted em vez de market cap weighted. Então, você tem o mesmo resultado num framework diferente, tirando essas duas moedas maiores, mas com uma magnitude menor. Também pode ser explicado pelo fato de ser um grupo mais homogêneo do que quando você considera o grupo inteiro com Bitcoin Ethereum, tá? Esse pode passar mais um, por favor. Então, isso aqui é só uma comparação geral, né, dos 4 índices que a gente testa, né, o NCI Equal Weighted, o índice sem Bitcoin Ethereum, que a gente chamou de alt, né, de altcoins, market cap e Equal Weighted. Isso aqui a gente está dando um zoom só em 2023, tá? Então, a gente está mostrando aqui as diferenças de retorno. Então, o NCI ele sobe 59,7 até junho, o Equal Weighted sobe 8,6, o Alt, né, que é sem Bitcoin Ethereum, mais Market Cap Weighted, sobe 11, e o Alt Equal Weighted cai 2,3. Então, a diferença de performance muito substancial quando a gente olha somente para 2023. Né? E as relações de risco ali também são parecidas com o que a gente já tinha observado antes, mas, enfim, a questão é mostrar como 2023 foi um ano particularmente favorável para esses ativos maiores, pelo menos no período desse estudo. Né? E aí, né, trazendo aqui uma curiosidade, né, não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ler o artigo lá na Exame, a gente termina falando assim, podemos declarar que nos últimos anos os dois gigantes dos criptoativos têm levado vantagem sobre os menores. Esse mercado, porém, é tão dinâmico que uma reviravolta em curto espaço de tempo não seria uma surpresa. E a gente chega agora, isso a gente chegou no início de junho, né, e saiu algumas semanas atrás, e quando a gente vai olhar em julho, a gente já tem um primeiro momento desse efeito, né, do Bitcoin e Ethereum dando negativo, e os índices setoriais que a gente acompanha trazendo retornos positivos, né, fechando um pouco desse gap, né, que a gente viu ao longo desse ano, por conta de todas essas questões que o Lucas trouxe aí, enfim, explicou bastante didática aí. Mas, então, assim, estou trazendo que é peculiar como uma coisa que a gente escreveu há quase 2 meses, né, e a gente, por acaso, trazendo esse assunto exatamente agora em julho, né, que é um mês que isso começou a acontecer, pelo menos parcialmente a gente teve um fechamento desse gap, né? Enfim, e obviamente, né, para conciliar um pouco a teoria, né, de finanças, como a gente sabe que esses ativos são mais arriscados, eles precisariam
pagar um prêmio para o investidor que opta por carregá-los, né? Então, a gente, obviamente, também tem muito lixo aí no meio, né? Que ainda é uma classe muito especulativa, especialmente quando você fala das altcoins, das moedas de menor capitalização de mercado. Então, eu acho que isso não é um resultado definitivo. Como eu falei, o pessoal que estuda isso com décadas de dados sobre centenas de ativos tem dificuldade de chegar numa conclusão definitiva. A ideia aqui é muito menos ambiciosa que essa, mas é mais trazer umas cores aí para entender como é que pelo menos performou, como é que foi essa relação até agora. Obrigado. Perfeito, João. Perfeito, equipe da Hashdex. Cara, acho que agora a gente pode dedicar aqui um tempinho para responder qualquer pergunta aí que os nossos convidados tenham. Enquanto eles pensam aí em novas perguntas, talvez eu possa trazer um pouco aqui da palavra da rua aí. Eu tenho contato com bastante assessores, e então eu consigo ter algumas perguntas aqui recorrentes que eu tenho recebido ultimamente e que dialogam muito bem com o que foi exposto aqui hoje. Talvez, se eu puder perguntar, e aí vocês decidam, talvez o João, um pouco o Lucas e Lapenta complementando, mas a gente está vendo aí uma correlação assim, relativamente alta do Bitcoin com ouro, né, já subindo há algum tempo. Eu queria saber, o que muitos assessores me perguntam efeitos macroeconômicos que podem assombrar a gente ainda, hipoteticamente, ao longo dos próximos meses. Isso aí, como é que pode pesar frente ao mercado cripto, e a gente pode continuar tendo uma reação diferente? Bom, primeira pergunta é em relação a macro. Em relação a micro, essas notícias aí regulatórias, novos capítulos que venham à frente, seja positivo ou negativo. Queria até trabalhar um pouco de futurologia com vocês aí, o que a gente pode estar aí pela frente em termos desse imbróglio ou esclarecimento dessa ação da SEC contra a Binance, Coinbase. Como é que isso bate diferente nas altcoins, e claramente está batendo, e se o Bitcoin e o Ethereum já estão, assim, vamos dizer, fora dessa conversa, dado que a SEC já considerou o Bitcoin em algum momento como commodity, o Ethereum não apareceu lá no processo, e aí, quando o Gary Gensler foi questionado lá atrás, também ficou em cima do muro. A gente pode considerar que, do ponto de vista de regulação, o Bitcoin e o Ethereum estão seguindo um caminho diferente e com riscos diferentes do resto do mercado, e que isso pode explicar um pouco da análise que o João mostrou ali? Eu posso começar aqui, enfim, muito boa pergunta, obrigado, Renato. Como eu falei ali, né, Bitcoin e o Ethereum, além de ter um pouco mais de certeza regulatória, assim, né, a CFTC, né, que regula commodity, já falou que o Ethereum é uma commodity, a SEC, né, nunca questionou a questão do Bitcoin, né? Só que, para além disso, você tem quantidade de ETFs, ETPs e futuros que são negociados em várias bolsas do mundo, não exchange de cripto, né, que fazem com que o mercado de Bitcoin e Ethereum seja menos dependente dos canais das exchanges. Então, como a medida regulatória vai atrás da exchange, ela está fechando um canal que é mais importante para as outras moedas do que para o Bitcoin e para o Ethereum. Então, por isso que eu acho que o Bitcoin e o Ethereum, além deles serem mais parrudos, né, terem uma volatilidade menor, enfim, serem organizativos, e por isso eles naturalmente serem mais resilientes, o canal de acesso que fica obstruído quando você tem uma ação regulatória em cima das exchanges, ou quando o mercado está precificando a probabilidade de uma ação mais contundente contra as exchanges, o canal de acesso para o Bitcoin e Ethereum, proporcionalmente, que fica obstruído, é menor do que para as altcoins. Então, por conta disso, o efeito, tudo mais constante, o efeito esperado seria maior sobre as altcoins. Só que, além disso, você bota ainda a camada da resiliência. Então, por isso que o Bitcoin e Ethereum sofrem muito menos, né, com essas ações de natureza regulatória. Por outro lado, quando a gente tem um mês, como foi julho,
que o regulatório é o grande driver de valorização, o Bitcoin Ethereum ficam para trás, né? Exposição a fator de risco, né? Lapenta, se quiser complementar aí. Eu ia adicionar que, além desses fatores de fluxo super relevantes aí que o João, e de canal que o João trouxe, né? Essas duas especificamente, o Bitcoin e o Ethereum, são as duas principais teses consolidadas de cripto, né? Que a gente pode, com mais certeza, afirmar que já passaram da arrebentação, né? Já ganharam massa crítica, já tem suas teses mais disseminadas e consolidadas e entendidas pelo mercado em geral e pelo mercado institucional também, que a gente acha que é a próxima fase, né? Então, o Bitcoin, na sua tese de uma reserva de valor emergente, digital, né? Essa questão do ouro, buscando o espaço que o ouro tem hoje nas carteiras globais e a gente acha que até mais do que isso, porque é uma tecnologia, né? O Ethereum sendo caminhando para ser a plataforma de contrato inteligente aí dominante, né? Resolvendo vários dos seus problemas. Então, eu acho que isso é até um pouco do juntando bastante, como tem essa questão do fluxo, que é super relevante do canal, mas do que esses dois ativos especificamente estão nas suas fases de desenvolvimento e de entendimento e de efeito de rede e de coisas que acontecem dentro dessas redes, entendeu? Então, eu acho e isso a gente acha até que deve continuar, tá? Bitcoin praticamente não tem competição na sua tese, o Ethereum apareceu competição e ele continuou se destacando, então e a utilidade, né, dessas plataformas de contrato inteligente, ela cresce todo dia. Então, cada vez mais a gente vê mais coisa acontecendo, né? Então, assim, existe uma chance, assim, da gente ver, assim, uma disparada, assim, em utilização na rede Ethereum perante outras redes de contratos inteligentes, né? E aí seria um mercado de que um player ganha boa parte desse mercado. Então, tudo isso acho que reforça a tese de Bitcoin e Ethereum, né? Reforça a tese do próprio NCI, que a gente acredita bastante aqui, que hoje ele ainda é bastante dominado por essas duas teses, mas tem uma razão, né, para isso, né? E você consegue medir isso até pelo tamanho, né, do market cap, da capitalização de mercado desses dois ativos perante os demais. É uma diferença muito grande. Então, eu acho que é relevante destacar isso também. Perfeito, Lapenta. A gente tem aqui também uma pergunta da Rita aqui, que fez uma pergunta para o nosso time, e, aliás, é uma pergunta que eu também tinha aqui na ponta da língua para fazer para o time, que ela é muito importante. Então, ela pergunta assim, qual que é a real intenção da SEC com essa guerra ao mercado cripto, e que acrescentaria aqui que vem sendo criticada aqui, né, essa forma da SEC regular aí por enforcement da lei, né? Aplicando a lei e não tentando construir alguma coisa junto, e quão verdadeiras e possíveis de acontecer são as promessas dos candidatos à presidência quanto às criptos e bitcoins. Aqui, obviamente, presidência aqui dos Estados Unidos. E eu vou pedir também para o nosso time, talvez o Lucas, acrescentar nessa pergunta aqui um pouco de exercício de futurologia, assim, desse caso da SEC mesmo, com as corretoras e tal, o que pode ser assim um outcome positivo de tudo isso e talvez um outcome negativo de tudo isso, assim, para a gente fazer um exercício aqui, claro, tem uma infinidade de cenários no meio, mas para a gente fazer um exercício de extremos aqui dessa pergunta da Rita. Beleza, eu posso começar aqui pelo fim, talvez. Eu acho que ano passado, quando a gente estava no fim do ano, que a gente falou que o que aconteceu, principalmente ali no fechar do ano praticamente com a FTX, a gente escreveu no nosso Outlook que isso certamente aceleraria esse esforço regulatório. E óbvio que os Estados Unidos são aí uma parte super relevante disso para o mercado de capitais, e cripto já passou a ser uma classe de ativos que já não pode mais ser ignorada. E quando esse tipo de coisa acontece, é claro, isso dá notícia, muita gente perde dinheiro, e seria meio que natural, depois de ver tudo que aconteceu naquele momento, e fora o restante que o próprio Lapenta comentou há pouco, né? Three Arrows Capital, Terra Luna, Celsius, tudo que a gente viu no ano passado, que a regulação, ou melhor, os reguladores, principalmente nos Estados Unidos,
chegassem em cima da classe de ativos para, de fato, conseguir entender o que é coisa de verdade, o que não é coisa de verdade, algum tipo de oferta irregular que está acontecendo. E esse processo, ele está acontecendo com uma maior veemência, vamos dizer assim, desde lá, e a gente já esperava que isso fosse acontecer, dado a amplitude que esses eventos tiveram lá atrás, né? O que talvez seja a grande fonte de incerteza e regulatória é justamente o fato, como você falou, né, de você regular muito mais por enforcement do que necessariamente você deixar mais claro quais são as regras. E isso, de uma certa forma, está começando a ser encaminhado ali pelo Congresso, pelo Senado americano, e a gente acredita que é uma questão de tempo para que essas questões tenham algum tipo de norma a ser seguida de fato, claro, ao invés de simplesmente o operador, a exchange de cripto, faz aquilo que ela acha que deve fazer, e em algum momento toma uma chamada da SEC, né, por ter feito alguma coisa que estava fora do ambiente que ela acredita ser o correto ali para o mundo dos criptoativos. Acho que um outro ponto relevante é que, certamente, o fato do próprio mercado tradicional estar considerando o cripto de uma forma muito mais séria, né, e o exemplo que o Pedro deu de você ter grandes gestoras, as maiores gestoras do mundo, né, começando a aplicar para um ETF spot de Bitcoin, que sim, talvez seja aí o primeiro passo para a gente começar a ter esse acesso mais, vamos dizer assim, apropriado para grande parte dos investidores, principalmente os institucionais nos Estados Unidos, a cripto, começando pelo Bitcoin, e certamente tem um impacto também do ponto de vista do regulador, porque é claro que a partir do momento que você tem esses gigantes do mundo tradicional falando, não, a gente reconhece cripto como uma classe que não pode ser mais ignorada e a gente quer veículos que tragam essa clareza e a segurança para o investidor. Eu acho que isso fala um pouco também com o desenvolvimento regulatório nos Estados Unidos e é mais um catalisador para a gente ver essa falta de clareza regulatória que até aqui pode ter havido nos Estados Unidos, para ela deixar de existir, né? E a gente consiga ter a economia americana estando alinhada com a Europa, com a América Latina e outras jurisdições onde regulação para cripto já é um ponto mais bem resolvido, né? Não sei se o Pedro ou o João querem Eu adicionar. adicionaria, Lucas, bem colocado, é que tem só uma questão que a gente não pode esquecer, que isso aqui é uma classe de ativo nova, né? Então, quando você olha à luz da regulação vigente, a regulação vigente não foi construída quando essa classe de ativo não existia, né? Então, tem muitos conceitos que existem na regulação vigente hoje que não se enquadram dentro desse novo paradigma que a gente está vendo, que é uma classe de ativo nova, que são esses ativos digitais, tá? Então, assim, tem um pouquinho de dificuldade, né, de enquadrar isso corretamente, né? Mas, ao mesmo tempo, né, o regulador tem o trabalho de regular e de checar se tudo que está acontecendo no mercado está conforme a regulação vigente. Enquanto a nova regulação não vem, ele tem que enquadrar de alguma maneira, senão até ele mesmo ali, sentado no caso da SEC, pode ser visto como uma pessoa que não está fazendo o trabalho dele, né? E esses órgãos reguladores mundo afora, e até nos Estados Unidos também, embora tem uma parcela que é técnica, eles são obrigados a ser técnicos, né? Eles servem para isso. Tem uma questão política também que não dá para deixar de lado, né? E eles reagem a pressões, né? Então é um pouco do que o Lucas e no bom sentido da coisa, né? Porque não só quando a gente fala de pressão política que é coisa ruim, mas é porque ele está vendo que existe demanda real no mercado normal, que ele já conhece, que ele regula já, onde ele já interage com os agentes, né? E que há necessidade de tratar isso, porque isso aqui não é um assunto mais que vai morrer, né? Então, por isso que a gente está vendo que movimentação regulatória, né, é positivo, entendeu? Então, assim, a gente tem os casos de BlackRock, de Fidelity da vida, mas a gente tem casos do JP Morgan, né, o maior banco americano. A área de cripto e blockchain deles lá tem 400 pessoas, chamada Onyx, né? Então já estamos falando da próxima fase de blockchain e cripto, que é tokenização dos ativos tradicionais, né? Para fins de melhoria de back-office, para fracionalização, para transacionar 24/7, para você ter aquela questão de delivery versus payment, que é liquidar imediatamente uma transação, para você trazer esse conceito de programabilidade do dinheiro e tudo isso mais. É o regulador agora reagindo à demanda de mercado, né? Então, assim, quando a gente vê tudo isso,
E aí o último ponto que você trouxe, Rita, que é os candidatos a presidente da República nos Estados Unidos, maior economia do mundo, maior sistema financeiro do mundo, todos falando do assunto, é que já, né, já foi, né? Então, é um sinal de maturidade da classe de ativo, é um sinal de maturidade da fase de desenvolvimento das coisas, e por isso que eu falei isso no começo aqui, que a gente espera bastante atividade regulatória nos próximos 12, 18 meses, e nossa aposta aqui é que muita coisa boa vai acontecer. Isso aqui é uma tecnologia global, a gente está falando dos Estados Unidos aqui, por exemplo, mas tem inúmeros outros países no mundo avançando já, e se os Estados Unidos não se adaptar, ele vai ficar para trás. E a gente não acha que os Estados Unidos vai ficar para trás. Então, tudo isso que a gente está vendo, culminando assim com a BlackRock aí, finalmente dizendo que ela está ok agora para oferecer esses produtos para os seus clientes, começando pelo Bitcoin, e aí depois o que vem depois é uma infinidade de coisas, uma representação disso tudo. Então, assim, os presidentes a candidato, todos falando, né? É uma coisa acho que nunca aconteceu. Então, acho que vale destacar isso também. Perfeito. Bom, voltando aqui, a gente tem mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, tá? A gente tem aqui, bom, o que a gente teria a comentar sobre o caso recente da Curve Finance? Teriam efeitos negativos a curto e médio prazo para finanças descentralizadas de maneira geral, tá? Para os nossos ouvintes que não acompanharam esse caso, tá? Um dos maiores protocolos de finanças descentralizadas, a Curve, sofreu essa semana um hack, né? E aí a nossa área de research já está por dentro aí do assunto, das possíveis implicações desse evento. Lucas, eu sei que você está cobrindo bem o caso aí da Curve. Quais são as suas observações aí? Eu sei que faz pouco tempo, está tudo muito recente ainda, mas o que você já conseguiu observar aí de riscos e o que já foi mitigado? Não, perfeito. Excelente pergunta. A gente até comentou sobre esse ponto no nosso Hash Insider na segunda, né? Que eu acho que sim, foi um hack num protocolo super importante, né? Na verdade, no ecossistema do Ethereum, é a segunda maior exchange descentralizada. E eu acho que é importante dizer o que foi o hack. Então, assim, na verdade, as exchanges descentralizadas, elas são formadas aí por vários pools de capital, onde você consegue trocar entre dois ativos, e alguns pools isolados, 3 deles bem pequenos e um ligeiramente relevante, eles tiveram a possibilidade de ser o que a gente chama no mundo de programação de um exploit, né? Ou seja, foi possível drenar fundos, e isso de fato aconteceu ali mais ou menos meados do domingo até segunda-feira, onde realmente a coisa foi confirmada pelos próprios desenvolvedores do protocolo. E eu acho que o hack, a esse momento, pelas informações que a gente tem, ele de fato já foi, não só ele foi concentrado nesses pools pequenos de capital, mas eles também aparentemente já foram contidos, ou seja, qualquer outro tipo de drenagem de fundo já foi contida, no sentido de que estava muito concentrado apenas nesses ativos concentrados em alguns pools de capital. Obviamente, uma coisa que a gente sempre fala, né, em cripto, quando a gente fala do investimento em criptoativos, e, na verdade, quando a gente olha para as aplicações em si, um dos riscos que a gente tem ainda é o tecnológico, e isso acontece basicamente porque todas essas aplicações de finanças descentralizadas, a gente sempre fala isso, né? São códigos que estão rodando numa dada blockchain, no caso aqui, o Ethereum, e todo software pode ter algum tipo de vulnerabilidade e, vamos dizer assim, foi exatamente isso que aconteceu no caso da Curve, embora de forma localizada ali num pedaço do protocolo, né? E aí a gente, de fato, isso no curto prazo acaba trazendo bastante ruído para o mercado. A gente viu aí o valor total depositado na Curve caindo cerca de 50% em pouco mais de um dia. Então, de fato, muito menos necessariamente pela drenagem de fundos pelo hack, muito mais para uma espécie de desespero, talvez, de outras pessoas que tinham capital ali, embora esse capital não tivesse em xeque por causa desse hack. Mas, assim, quando a gente olha para o ecossistema como um todo, é difícil ainda mapear se isso vai ter algum efeito de contágio relevante. Os que já foram mapeados, eles já estão também sendo contidos. E eu acho que é importante dizer, mais uma vez, né, quando a gente fala que a gente ainda está cedo em cripto, né, e essas outras aplicações que estão começando a surgiram nos últimos anos,
elas, claro, ainda podem estar suscetíveis a algum tipo de vulnerabilidade desse tipo, e quando isso acontece, acaba chacoalhando o mercado no curto prazo. Mas quando você fala, eu acho, dos primitivos das finanças descentralizadas, sejam as exchanges descentralizadas, os protocolos de empréstimo, de seguros e por aí vai, a gente vê que, na verdade, esses primitivos eles continuam sendo desenvolvidos em diversas aplicações, né? Então, apesar de em algumas notícias aí que acabam fazendo bastante barulho no mercado, ter gente falando, DeFi morreu, eu acho que eu não seria tão catastrófico. Eu acho que teve, sim, um evento relevante, mas ele, dentro do que a gente sabe, está contido, e as finanças descentralizadas, eu acredito que pelo contrário, né? Esse tipo de evento vai fazendo com que a auditoria, todo mundo que está olhando para todas essas aplicações, esse tipo de cuidado só aumente. E, na verdade, eu diria que DeFi deve sair desse hack mais forte do que antes dele ter acontecido, né? Então, acho que não. DeFi não morreu. Eu acho que foi um incidente, claro, que a gente não gosta de nenhum incidente deles, mas a tese, eu acho que as aplicações em si vão continuar, assim, funcionando e crescendo ao longo do tempo. Perfeito, Lucas. E talvez o que seja aqui a nossa última pergunta, dado o tempo aqui do call, a gente tem uma pergunta relacionada a casos de uso, né? Vamos dizer assim, o estado de casos de uso de cripto, né? A pergunta basicamente uma afirmação que hoje as criptos estão sendo usadas basicamente como investimento. Vou pedir para o Lucas comentar essa declaração que abre a pergunta do nosso ouvinte. E se a gente acha que em algum momento a moeda, né, a cripto, seja usada como moeda corrente no mundo em geral e não apenas em El Salvador, ou em alguns casos pontuais, como a Crypto Kitchen, nosso restaurante lá no Rio. Eu queria só, antes passar para o Lucas comentar, acho que é sempre importante, a gente já enfim, trouxe esse comentário em algumas formas diferentes, assim, em outras ocasiões, mas o uso de caso de cripto como moeda, como meio de pagamento, ele é muito excepcional. Tá? Ele não é dominante. Tá? A gente tem o Bitcoin, que foi desenhado originalmente como um meio de pagamento, mas que, ao longo da sua evolução, né, a principal tese de uso de caso dele hoje em dia, para a qual ele está sendo otimizado como reserva de valor. Então, é um ouro digital. O ouro ele serve como meio de pagamento, eventualmente serve, né? Enfim, especialmente em situações extremas, né? Mas não é a principal finalidade do ouro ser um meio de pagamento, sim uma reserva de valor. Então, essa é a do Bitcoin, e a gente tem outras moedas menores que se propõem a ser um meio de pagamento de fato. Enfim, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero e algumas outras, Zcash, enfim. Mas esse é um segmento que é relativamente pequeno. Então, você tem o Bitcoin como reserva de valor, como principal tese, e aí você tem vários outros tipos de aplicação, por exemplo, a Ethereum não se propõe a essa moeda. Né? Ele é um computador descentralizado com execução de smart contracts. Uma outra tese completamente diferente. Então, não meça o sucesso do Ethereum pela quantidade de pessoas que têm fazendo compra usando Ethereum, porque não é para isso que ele se propõe. Tá? Então, eu só queria dar trazer um pouco esse esclarecimento e passar aqui para o Lucas. Não, maravilhoso que você disse tudo, João. Na verdade, cripto, a gente pensa muito mais como uma melhoria da infraestrutura para os serviços financeiros e para um mundo de outros tipos de aplicações, porque necessariamente você está pagando um café com Bitcoin, embora hoje, se você utilizar Lightning, talvez isso já seja possível em alguns lugares, né? E eu acho que esse processo todo de adoção e a gente começar a ver, né, o impacto maior de cripto no nosso dia a dia, ele talvez seja muito parecido com o tempo que demorou para a gente ver a internet se tornando onipresente, né? Se a gente olhasse há 30 anos atrás, a internet existia, ela era uma coisa cara, lenta, e pouca gente tinha acesso. Hoje em dia ela existe, é rápida, né, super barata e todo mundo tem acesso, e ela faz parte de tudo na nossa vida. A gente até nem se dá conta de tudo que é permeado aí pela internet no dia a dia.
E, na verdade, se a tese de cripto ela se concretiza, que a gente acredita que essa ascensão está acontecendo, embora ainda talvez num estágio inicial disso tudo, né? É natural que a gente espere daqui a alguns anos que os back-offices, que vários serviços que a gente está acostumado hoje em dia, passem a operar com criptoativos e talvez no futuro a gente tenha uma versão do real aqui no Brasil tokenizada, né, que vive em cima de uma blockchain e a gente utilize isso como uma forma de pagamento rápida e seguro. Então, assim, eu acho que faz parte do processo de adoção da tecnologia. E em alguns lugares você vê, sim, pessoas, se você for em países de altíssima inflação, você vai ver pessoas que já utilizam stablecoins e o próprio Bitcoin como uma forma de preservar o seu valor, uma vez que se você deixasse esse dinheiro debaixo do colchão numa conta no banco, você seria diluído ali fortemente no espaço de um ano. Então, a gente não está, obviamente, graças a Deus, a gente não vive isso no Brasil e em vários países desenvolvidos, mas isso é a realidade de alguns países e lá talvez os criptoativos já conversem muito mais no uso no dia a dia, justamente por essa necessidade. Mas a grande maioria das aplicações que vão ser construídas realmente vão estar talvez ali por trás dos panos, mas trazendo segurança, eficiência, agilidade. E aí, claro que redes como o Ethereum, por exemplo, super se beneficiam disso, né? Perfeito, Lucas. Acho que aqui a gente já está chegando aqui ao final da nossa transmissão. Foi um prazer, assim, a gente teve bastante interação hoje, que ela continue também daqui para frente. Eu coloquei aqui no nosso chat o canal do nosso Telegram. Por lá eu mando o nosso famoso Hash Insider, né, com notícias semanais a respeito de cripto, até a gente se encontrar de novo aqui no nosso call mensal. E dizer para vocês também que essa análise que o João compartilhou com vocês hoje, ela está no nosso site também, ali na seção de artigos, né, na forma de um artigo um pouco mais longo, e também aproveitar para dar visibilidade de todo o conteúdo bem legal que a gente lançou ao longo de julho. A área de research escreveu sobre custódia, melhores práticas de custódia de criptoativos. A gente teve ali a análise do João e da equipe dele sobre esse size premium. Tivemos aí um texto sobre as tendências seculares e cíclicas que deixam a gente aí bastante otimista, e também falamos um pouco desse burburinho em volta de WorldCoin. Para quem não sabe, faz ideia do que eu estou falando, vai lá dar uma lida no artigo no nosso site e continue interagindo com a gente aí nas redes sociais, pelo Telegram ou por onde você preferir aí. A gente está em todas as redes sociais. Até a próxima oportunidade e agradecer a todos novamente. Alguém tem uma mensagem final aí do time? Isso, boa tarde a todos. Até mês que vem. Boa tarde, pessoal. Valeu, gente.